com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. E hoje o assunto é para você que tem uma pessoa mais velha em casa ou você que já teve alguém com essa doença na família. O Alzheimer, ele chega de uma forma nem sempre tão abrupta, mas às vezes de forma silenciosa e acaba cometendo toda a família, não só o paciente que recebe o diagnóstico da doença. É uma doença que tem atingido pessoas mais novas também e que, infelizmente, não tem cura ainda, mas muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas aí pela área da ciência. Mas como temos, né, dias específicos para falar sobre a doença de Alzheimer, a gente chamou hoje a geriatra especialista no assunto, a doutora Sandra Búrigo, para trazer um pouquinho mais de esclarecimento para a gente. Doutora, obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, E Michele, é o isso, convite. né? O Alzheimer, ele não é só do idoso, ele também está vindo para uma população mais nova, né? Sim, justamente. Então, o Alzheimer é uma doença que acomete tanto pessoas mais jovens quanto pessoas mais idosas. Existe uma linha que separa a doença que a gente fala tardia da doença do paciente jovem, que é mais ou menos 60 a 65 anos de idade. O que muda nessas duas faixas etárias? Então, em relação às pessoas mais jovens, geralmente são pessoas que têm uma história familiar, então aí está envolvido mais a genética. E genética, a gente fala, são parentes de primeiro grau, Tá. Então pai, mãe, irmãos, que tiveram a doença também de forma precoce. E esses pacientes, esses indivíduos com 60 ou 65 anos ou mais, a gente considera o Alzheimer tardio, que muitas vezes tem relação com a idade, mas também tem relação com todo o estilo de vida que essa pessoa teve ao longo da vida. Então, eu gosto de destacar sempre que Alzheimer não é só genética ou só envelhecimento. E quando a gente fala do Alzheimer, e como eu disse na introdução, ele acomete a família toda, né? Porque o paciente ele tem um diagnóstico, mas é como uma vela, ele vai se apagando. Eu já ouvi isso de alguns médicos, né? Não sei se essa analogia está certa. E até a hora que ele desliga completamente, mas esse desligar do paciente acaba afetando toda a estrutura familiar também, né, doutora? Com certeza. O Alzheimer, então, ele é uma doença neurodegenerativa, e como tu falou, é uma doença que não tem cura, tu falou corretamente, né? E ele é uma doença inexorável, ou seja, a progressão, a piora do quadro clínico, ela vai acontecer para todos os indivíduos. Então, quando a doença começa a progredir, quando a gente fala progredir, a gente quer dizer que o paciente vai tendo uma piora no quadro clínico dele, o paciente vai, de certa forma, tendo menos assunto para conversar, vai se relacionando menos com os outros familiares, ele vai se recolhendo ao mundo dele. Então, para o paciente acometido pelo Alzheimer, a doença não traz nada de muito diferente, porque ele não percebe a doença em si. Ele não é uma doença que faz sofrer, vamos dizer assim. Não é uma doença que ele vai sofrer, mas ao mesmo tempo a gente tem a família que está em volta e que em algum momento alguém vai ter que virar o cuidador dessa pessoa, porque vai chegar um momento em que ela vai precisar de ajuda para organizar as refeições, para se vestir, para fazer as atividades básicas do dia a dia, como tomar banho, ir ao banheiro. Então, de certa forma, envolve uma pessoa que vai acabar, ou uma ou duas que vão se tornar os cuidadores, mas também envolve a gente diz assim que é como se fosse um luto em vida, né? Porque tu vais percebendo aquela personalidade indo embora, de certa forma, né? Então, aquela pessoa mudando de personalidade. Mas, de novo, o sofrimento realmente é mais para quem está envolvido junto desse paciente do que para o paciente em si. Quando a gente vê as brincadeiras sem graças, né? Quando o pessoal começa a esquecer muito, tá com Alzheimer, não sei o quê. O primeiro sinal do Alzheimer é o esquecimento, a pessoa para e fala assim, não, né, alguém volta, porque o paciente, como a senhora disse, pouco sente, né, pouco nota, mas envolve, não, tá muito esquecido, tá trocando nome, trocou o pé do chinelo, nunca fez isso. É isso mesmo? Eu gosto de dizer, de frisar que não é o esquecimento, é a perda do registro. Então a pessoa começa a ter dificuldade para registrar coisas novas. Essa é a primeira coisa que deveria chamar a atenção dos familiares. Então, por exemplo, nasceu um netinho. Quando que o netinho nasceu? Qual é o nome do netinho? Esse registro ele fica muito suave. Às vezes a pessoa realmente não consegue lembrar de informações que são importantes. Isso é tido como esquecimento, né? Mas na verdade a gente acaba tendo isso como perda da qualidade do registro ou aí a perda da memória recente.
Depois desse sintoma, que daí seria o esquecimento, a gente também pode perceber no paciente sinais, por exemplo, de desorientação. Desorientação é a capacidade de se localizar, tanto no tempo quanto no espaço. Então, a desorientação seria não saber direito o ano que tá, a idade que tem, o mês que tá, ou onde tá. Então, por exemplo, essa casa é de quem mesmo? Não, mãe, essa é minha casa, eu já comprei faz uns 5 anos. Ah, eu não lembrava. Que bairro mesmo que a gente está, e às vezes um bairro que já é acostumado a viver, né? Então essa é a desorientação. Então a gente fala da perda do registro da memória, da desorientação, e aí tem algumas outras coisas que podem acontecer, como por exemplo dificuldade de planejamento, de sequenciamento, alteração de linguagem, a pessoa começa a não ter tanta riqueza para conversar, não consegue detalhar mais tanto os assuntos, mas realmente o primeiro sintoma é a perda do registro. Ah, então é um fato para ficar observando caso tenha já uma pessoa de mais idade em casa. Com certeza, é um fato para ficar de olho. E outra coisa que a gente também gosta de chamar a atenção é que muitas vezes essa sensação de que assim, não, ele não está registrando, parece que ele está com alteração de memória, às vezes pode ser um quadro depressivo, né? Então eu sempre gosto de destacar isso porque existe a depressão no idoso, que é uma depressão atípica, ou seja, ela é diferente, não é aquela pessoa que fica chorando, que fica completamente... Ele já é mais reservado, né? Exatamente, a pessoa vai ficando mais reservada, então ela não interage tanto, e pelo fato, na verdade, de estar recolhido na caixinha dela, às vezes parece que ela não está memorizando as coisas, mas é por falta de atenção, é por falta de interação. De vitaminas, também, né? Um outro diagnóstico, então assim, se a gente for pensar em diagnósticos diferenciais, alterações de vitaminas, alterações de tireoide, alterações de fígado, de rim, como eu falei agora, o próprio quadro depressivo, insônia, ansiedade, são todos quadros clínicos que podem cursar com uma sensação de que aquela pessoa não está registrando ou está tendo alteração de memória, mas muitas vezes a causa é outra. Porque quando a gente vê, quem não viveu o Alzheimer, né, vê muito em filme, vê muito romantizado a história do Alzheimer, mas quando ele avança, a pessoa ela acaba se perdendo, né, doutora? Tem uma hora que, como a senhora disse, ela precisa de tanto cuidado que ela não tem mais capacidade nem de comer, nem de ir no banheiro, né? O de ir no banheiro, na verdade, é o de menos, porque aí acaba usando fralda, mas de comer, até mesmo de respirar. E muitos pacientes, eles morrem de doenças associadas que vêm, né? Perfeitamente, Michele. Então, assim, o Alzheimer a gente divide ele em fases, né? Então, tem o Alzheimer inicial, que é aquele que a gente percebe esses pequenos detalhes, parece estar um pouquinho mais esquecido, se perdeu, estava dirigindo, errou o caminho para ir ao mercado, né? Depois a gente tem o Alzheimer moderado, que aí sim o paciente começa a precisar de ajuda para, por exemplo, a gente divide entre as atividades instrumentais e as atividades básicas. Então ele começa a precisar de ajuda para as atividades instrumentais. Vou traduzir. Ele não consegue mais usar um telefone sem ajuda, ele precisa de ajuda para pagar as contas, para organizar a medicação, para tomar a medicação, para lavar uma roupa, passar uma roupa, tá? E aí, na fase avançada, é quando esse paciente começa a precisar de ajuda para as atividades básicas, que é o autocuidado. Banho, ir ao banheiro, troca de roupa, sair da cama e se locomover sem ajuda. E aí, a última coisa que é comer sozinho, se alimentar sozinho, né? E aí a gente tem a fase terminal da doença, que é realmente quando o paciente precisa de cuidados contínuos 24 horas, né? Eu não posso ser hipócrita aqui e dizer assim, não, o paciente não vai ter uma fase acamado. Ele vai ter, mas essa, felizmente, né, vai ser a fase mais curta da doença. Porque daí a morte realmente, desculpa te interromper, não tem problema. A morte advém aí de alguma doença infecciosa, então geralmente infecção urinária, pneumonia, uma gripe viral, alguma coisa, porque o organismo já está tão fragilizado que qualquer coisa que acometer ele pode levar daí ao processo de morte. E aí essas pessoas, doutora, quando essa evolução acontece, ela é muito rápida, ela é lenta, é de pessoa para pessoa, de idade, depende, como é que é essa evolução dos estágios? Excelente, então assim, quanto mais jovem o paciente então quando a gente fala dos Alzheimers e das demências precoces, mais rápida é a evolução, tá? Tudo no paciente jovem é mais grave, se a gente for pensar no infarto, o câncer, e isso é a mesma coisa com as doenças neurodegenerativas. De novo, assim, o que é um Alzheimer precoce, né? Eu tenho pacientes de 50, 52, 54 anos. Quanto mais idoso é o paciente, mais lenta é essa progressão entre as fases da doença. Isso falando especificamente do Alzheimer.
Só que também a gente tem que deixar claro que o Alzheimer não é a única demência. Então, a gente tem a demência vascular, a demência frontotemporal, a demência por corpus de Levy, e essas sim podem ter uma evolução um pouco mais rápida. Mas, como tu falou, depende do diagnóstico, depende também da faixa etária e do quadro de saúde prévio da pessoa, né? Porque se é uma pessoa que tem uma boa saúde, que, por exemplo, tem diabetes, mas está controlada, a gente sabe que a progressão da doença vai ser um pouquinho mais lenta. Agora, um paciente que já tem perda muscular, que é a sarcopenia, já tem uma diabetes descontrolada, já teve um infarto prévio, um AVC prévio, a gente sabe que essa doença vai realmente progredir de uma forma um pouco mais rápida. E doutora, quando a gente fala dessas doenças degenerativas cerebrais, como que faz o diagnóstico do Alzheimer? Como é que chega nele? É só dessas pequenas coisas ou tem testes, algo mais complexo? Então, tem mudado muito o diagnóstico nos últimos 5, 10 anos, tá? Começando lá por trás, né? O Alzheimer é uma doença que foi descrita há mais de 100 anos atrás, então o Alzheimer até o início aí da década de 2010, mais ou menos, o diagnóstico era predominantemente clínico. Então é a anamnese, que é a entrevista que a gente faz com a família, e aí a gente faz os exames. Eu digo assim, o geriatra faz o rastreamento cognitivo, ou seja, eu testo de uma forma rápida e breve todas as áreas da cognição, todas as áreas de funcionamento da mente. Então, eu vou testar a memória, eu vou testar o cálculo, eu vou testar a orientação, eu vou testar a linguagem, eu vou testar as habilidades de planejamento e sequenciamento, mas isso de uma forma de rastreamento. Uma outra forma é fazer um encaminhamento para uma neuropsicóloga que possa fazer daí a avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação de certa forma semelhante com as que a gente vê às vezes nas avaliações das crianças, que avalia de novo, mas de uma forma bem mais aprofundada, todas as áreas da cognição. Até então era assim. Recentemente a gente tem usado, pelo menos agora, um exame de imagem associado. Vou dar um exemplo do exame que a gente mais usa, que é a ressonância magnética. Até uns 10 anos atrás, o exame de imagem servia só para a gente excluir alguma coisa. Então, por exemplo, só para ver se não tem um tumor, uma isquemia ou uma hemorragia. Hoje, a ressonância magnética, ela é avaliada tanto pelo radiologista quanto pela inteligência artificial e ela consegue medir áreas específicas do cérebro, comparar o lado direito e o esquerdo do cérebro dessa pessoa e comparar com a média das outras pessoas naquela idade que tem um cérebro normal. Então, é muito legal. Então, às vezes a gente recebe a imagem e ele diz assim para mim, os hipocampos estão atrofiados de forma assimétrica. Vou traduzir, a área do Alzheimer está diminuindo de uma forma que não é igual à diminuição do resto do cérebro. Então, aí eu começo a pensar, não, realmente está fechando com os critérios clínicos. Existem também exames mais complexos e aí o objetivo desses exames, né, por exemplo, os PET-CT que a gente fala, que são as tomografias com emissão de pósitrons, aí elas avaliam o metabolismo cerebral, metabolismo de glicose, ou elas avaliam até o depósito de substâncias relacionadas ao Alzheimer, uma coisa bem específica já. E aí a gente consegue ter um diagnóstico extremamente precoce da doença. Mas, assim, já respondendo, para que serve o diagnóstico precoce? Nesse momento, no Brasil, não tem muita valia. Mas nos Estados Unidos, tem se usado algumas terapias injetáveis já. Então, quanto mais breve o diagnóstico, já se consegue utilizar essas terapias injetáveis. Então, esse é o futuro nos próximos 10, 15 anos aqui no Brasil, a gente começar a usar, além da parte clínica e da ressonância, a gente vai começar a usar também exames mais específicos para avaliação e diagnóstico cada vez mais precoce do Alzheimer, tentando já iniciar um tratamento também mais precoce. Então, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já falando mais sobre o assunto. É só um pouquinho. Então, com o nosso Sala de Entrevistas hoje, recebendo a doutora Sandra Búrigo, geriatra, que a gente está conversando sobre as ocorrências e, infelizmente, sobre a doença do Alzheimer, né, que tem acometido bastante gente. Doutora, a gente falou de algumas medicações novas. Por que o Alzheimer ainda não tem cura? Vocês se perguntam isso todo dia, talvez? Não... Sim. Porque vocês estudam tanto, tanto pesquisa e não conseguem. A resposta é simples, é porque o Alzheimer é uma doença multifatorial. Então, lá no começo eu falei, né, ele não é só genética e ele não é só idade.
Então, eu vou dar uma pincelada aqui sobre os fatores de risco ou sobre as possíveis causas do Alzheimer, né? Geralmente, quando a gente diz que é multifatorial, é porque é mais de uma coisa atuando naquele cérebro. Então, por exemplo, tem um envelhecimento, vamos pensar assim, uma pessoa de 80 anos, tem um envelhecimento, aí ela estudou até a 4ª série, então ela tem uma baixa escolaridade, aí ela fumou a vida toda, daí ela teve diabetes, né, e não controlou muito bem, aí ela teve uma pressão alta. Então, são vários fatores que estão causando lesões, tanto vasculares quanto neuronais nesse cérebro, tá? Então, por isso que é difícil, porque não é só uma proteína alterada. Tá. É todo um estilo de vida, também é genética. A gente sabe também que a gente tem mutação das proteínas conforme o envelhecimento, então também a idade, e a gente não consegue mudar a idade que a gente tem. Então, por isso que não existe realmente uma cura efetiva para o Alzheimer. Esses novos tratamentos que estão sendo usados nos Estados Unidos, que são os imunobiológicos, que são tratamentos injetáveis, eles tentam limpar no cérebro desses pacientes essa deposição de proteínas alteradas. O que se tem visto, né? Agora essas medicações estão indo para a fase 4. O que é fase 4? É quando terminou o estudo científico e ela foi liberada para a população. Mas a população começa a usar e mesmo assim fica se observando os resultados, né? O que se tem visto é que realmente nas imagens está limpando essa proteína, mas não tem cura da doença, tem só um retardo da progressão. Porque, tá. de novo, outros fatores estão atuando nesse cérebro ao mesmo tempo. Então, é mais um paliativo. Não deixa de ser, exatamente. É um tratamento para retardar a progressão da doença. Então, para esticar essa linha de que a gente fique, por exemplo, com um quadro leve ou até com os quadros de declínio cognitivo, que a gente fala, que é antes do Alzheimer e a cognição que também não é normal, para que a gente fique mais tempo nesse limbo, vamos dizer assim, nessa parte inicial, a gente pode dizer que sim, é um tratamento paliativo. Porque a gente, até quem acompanha seriado médico, acompanha filme e tudo, todo mundo sempre toca na situação do Alzheimer, porque realmente é uma doença que chama a atenção pelo fato de não ter cura, pelo fato do esquecimento, pelo fato do acometimento na família toda, né? E eu acho que chama mais atenção ainda porque as pessoas pensam que todo mundo vai ter, mas não é assim. Não, não é assim. Eu até gosto de sempre trazer um dado. Existe uma associação, vamos dizer assim, uma associação mundial de Alzheimer, né? Tá. Em que se levanta alguns dados relacionados, claro, na sua grande maioria as pesquisas são feitas em países de primeiro mundo, mas os dados mostram que até 40% dos casos de Alzheimer poderia ser prevenível, tá? Então, a gente considera o Alzheimer, imagina se 40% poderia não existir, a gente considera uma doença capaz de ser prevenida. Sim. Então, aí eles deram os 10 passos de prevenção para a doença de Alzheimer, né? E aí, o que envolve isso? Primeiro, fazer o básico bem feito. Então, assim, tudo aquilo que a gente fala sobre não exagerar no álcool, não fumar, fazer atividade física, tanto aeróbica quanto de força muscular, cuidar das suas doenças. Então, o problema não é ter diabetes, não é ter pressão alta, o problema é ter sem controle, né? A alimentação também está bem relacionada ao quadro de Alzheimer, alimentações ricas em alimentos ultraprocessados. Então, vamos lá, suco de caixinha, alimentos congelados, né? Então, o que a gente estimula? Não é que a pessoa tem que fazer uma dieta restritiva, mas tem que comer comida de verdade. Comer menos alimentos, por exemplo, sobrecarregados em açúcar e em conservantes. Além disso, um outro caminho para a prevenção de Alzheimer é o uso de aparelho auditivo. Quanto antes, melhor o aparelho auditivo. Por quê? Porque a gente sabe que o aprendizado e as informações entram no nosso cérebro através dos nossos sentidos. Principalmente, os 2 sentidos são visão e audição. A visão todo mundo corrige, né? Coloca o óculos, todo mundo corrige, todo mundo presta mais atenção. Mas a audição, se tem uma grande resistência de corrigir, e aí a pessoa começa, ao longo do tempo, aquela pessoa que vai ficando surda, ela vai perdendo devagar a capacidade de interagir com os outros. Porque o primeiro sinal de surdez, por exemplo, é não conseguir ouvir uma conversa com muita gente em volta. Então, a pessoa só ouve um zum, 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 então ela já não consegue mais participar daquela conversa. Então, tem 5 pessoas aqui, mas eu só consigo escutar ou prestar atenção na Michelle. E aí, o que acontece? Vai começando a ter um isolamento mental, cognitivo e até social. Então, também é uma outra forma
de prevenção do Alzheimer. O aparelho de surdez como auditivo, né? Na verdade, desculpa, ele é ainda tido com preconceito, né? Justamente, eu sou uma pessoa que prega muito pelo uso do aparelho auditivo quanto antes. No meu consultório, assim, eu sempre encaminho os pacientes para avaliação, tanto com a fono, especialista em aparelho, quanto com o otorrino, porque quanto antes colocar esse aparelho auditivo, a gente sabe que menor é a diferença, então ele não tá tão surdo, então a diferença é menor de quando ele começa a ouvir, não é aquela coisa que, meu Deus, agora é barulho demais, eu não aguento esse aparelho, né? E aí a gente tem também, como eu falei agora, né, tá comprovado cientificamente que o uso de aparelho auditivo pode prevenir de 8 a 10% dos casos de demência, olha só. A gente vê muito também os idosos jogando xadrez, dama, fazendo palavra cruzada. Excelente. A minha avó tem um monte já, nem vou falar a idade dela, mas já tem bastante. E ela adora fazer palavra cruzada que ela fala. É pra memória, é a primeira coisa que ela fala. O estímulo cognitivo, então esse estímulo mental, ele não é só, por exemplo, fazer a palavra cruzada, é bem como tu falou, tá? A gente tem que pensar também no estímulo social. Então, eu trocar ideia com outra pessoa, a gente conversar sobre política, ou a gente conversar sobre religião, ou a gente enaltecer a outra pessoa. Então, esses envolvimentos sociais e os envolvimentos mentais, sem dúvida nenhuma, também são fatores de extrema importância para retardar o aparecimento da doença ou realmente para prevenir. A gente sabe que a amizade é um dos fatores mais importantes para um envelhecimento bem-sucedido. Olha que legal. A preservação de amizades. Por quê? Porque quando a gente tem amigos, a gente diminui o risco de depressão, a gente aumenta a possibilidade de sair de casa, de pegar sol, de fazer uma atividade física, tá? Então é muito importante também manter esse vínculo social, seja fora de casa como dentro, né? Com esses almoços de domingo entre famílias, isso é muito importante realmente para a saúde física, mas principalmente saúde mental e cognitiva do idoso. A gente está falando bastante do Alzheimer, mas como a senhora disse, tem outras doenças que também vêm aparecendo, né, na cognição e também na disfunção neural das pessoas, né, doutora? Então, isso também está chamando bastante atenção. O Alzheimer, ele pode ser associado a outra doença? Com certeza, tá? Então, assim, Michele, uma coisa... a segunda causa mais importante de demência é a demência vascular. A demência vascular nada mais é do que lesões nos vasos cerebrais, na circulação cerebral ao longo de muitos anos. Então, por exemplo, um paciente pode ter as duas coisas, o depósito da proteína alterada no neurônio, que daí seria o Alzheimer, e a lesão vascular na circulação cerebral, e aí a gente chama de demência mista. E aí ela se torna um pouquinho pior. E a demência vascular, ela nada mais é do que uma doença causada por pressão desregulada, diabetes desregulada, tabagismo, sedentarismo, perda de massa muscular, alimentação errada, tá? Então ela é uma doença como é, por exemplo, um infarto ou um AVC. A gente considera a demência vascular uma doença vascular, de circulação também. E a senhora tinha falado da outra, do lóbulo frontal, o que a gente ficou sabendo agora pelo caso do ator do Bruce Willis, né? A gente ficou sabendo que ela já existe, né? Mas a gente ficou tendo a evidência dela por causa disso, né? Então, são doenças que elas podem se associar ao Alzheimer. A vascular pode se associar ao Alzheimer. Tá. A frontotemporal é um outro tipo de demência, que ela é diferente. Então, o paciente no começo, ele não tem tanta alteração de memória, ele tem alteração de linguagem. Ah, tá. Que foi o diagnóstico do Bruce Willis. Eles primeiro, antes de falar que ele tinha demência frontotemporal, eles falaram, o Bruce Willis tem afasia. Afasia é o termo médico, né? A gente é cheio dos termos específicos, para dizer... As palavras bonitas. As palavras bonitas. Afasia é para dizer que a pessoa tem dificuldade ou em expressar uma linguagem ou em compreender. Então, às vezes é um paciente que não consegue, ele quer falar para ti, assim, ó, sobre o copo e ele fala essa coisa, ele começa a perder a capacidade da palavra ou até de compreensão dos objetos. Por exemplo, isso bem no início, tá? Eu tive uma paciente que, ao invés de pegar garfo e faca, ela pegava 2 facas. E aí ela não entendia como que ela usava aquilo ali. Só que a memória dela era normal, ela assistia TV, ela ligava para os netos no aniversário, mas ela tinha alterações de compreensão mesmo da linguagem. E a demência frontotemporal, ainda falando sobre ela, é uma demência que também tem muita alteração de comportamento. Então, a pessoa às vezes fica muito impulsiva, fica muito gulosa, sabe? Descompassa alguma parte ali. Descompassa. E ela fica também, assim, às vezes, muito sem filtro.
Então, a frontotemporal é aquela que a pessoa perde o filtro. Ela fala umas coisas meio inconvenientes que ela não falava antes, ou fala palavrão, ou fala, às vezes, coisas realmente de baixo calão que não era o padrão dessa pessoa. E a outra demência é a por corpus de Levy, que eu tinha citado, que é a demência que parece um Parkinson. A pessoa tem tremor, ela pode ter lentidão de movimento, e aí ela não tem especificamente só alteração de memória, né? A demência por corpus de Levy, a pessoa tem muito alucinação e delírio, então ela vê coisas que não estão, ou ela tem ideias que acabam sendo fantasiosas, que não correspondem à realidade. E aí, qual que é a importância, por exemplo, de eu dizer para ti assim, ó, olha, tem mais de uma demência. Bom, para a população em geral é para conhecimento, mas a gente que é especialista é extremamente importante quando eu vou fazer uma avaliação no paciente eu já tentar diferenciar se ele está em alguma dessas demências. Nem tudo é Alzheimer. E aí o que impacta isso? Que o tratamento é diferente. Então se eu quiser tratar uma frontotemporal como eu trato um Alzheimer, esse paciente pode ter uma alteração muito grande de comportamento, ele pode ficar mais impulsivo, pode ficar agressivo. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento e esse conhecimento técnico e não parar de estudar nunca, né? Com certeza, doutora. É sempre muito esclarecedor quando a senhora vem aqui, até porque a gente traz assuntos, né, para a população em geral, porque a gente escuta tanta coisa errada por aí, né? Então, justamente, a nossa obrigação é trazer boas e verdadeiras informações para o nosso público. E o Alzheimer, ele está aí, né? É uma constante, a gente está vendo cada vez mais pessoas diagnosticadas, talvez existisse mais antes, mas não eram tão diagnosticados, né? Porque era esclerose, né? Ele ficou esclerosado, né? Não tinha um nome, não tinha um tratamento, e o idoso ficava lá... relegado no cantinho da casa, né? Exatamente, ficou doido, esqueceu de tudo, Isso aí. né? Eram as nomenclaturas que se usavam antigamente. Infelizmente não tem cura, mas tem informação, é o que a gente traz aqui, né? Para que as pessoas entendam um pouco mais e saibam, né, cuidar dos seus idosos e de si, né? Porque a gente fala idoso, mas tá cada vez mais acometendo os jovens também, Quanto mais a gente conseguir conscientizar a população que essas doenças neurodegenerativas, elas não têm cura, mas elas têm duas coisas, né? Tratamento e prevenção, lá no começo. Então, na minha faixa etária, tu na tua faixa etária, o que a gente está fazendo hoje, a gente pode estar prevenindo o Alzheimer lá no futuro. Então, é bem importante mesmo esse papel. Antes de encerrar, só uma questão que eu esqueci. Quando é genético, a pessoa que tem o pai ou a mãe ou o irmão que passou por isso, ela tem que fazer esse acompanhamento a partir de quando? Para saber se ela vai ter ou não, ou tem algum diagnóstico? Esse é um ponto até ético na situação. Assim, a gente até pode fazer um teste genético, só que se ele tiver a carga genética, a gente não consegue mudar a genética da pessoa. Então, não vale a pena saber se tu podes ter a forma genética da doença, tá? Então, assim, como é que a gente aconselha, por exemplo, o filho de um... Eu vou dar um exemplo real, tá? Eu tenho uma paciente no consultório de 54 anos, e aí eu fiz um atendimento com a filha dela e ela me falou, o que tu achas, vale a pena? Eu falei, não vale a pena saber, porque eu não consigo mudar a tua genética. Então vai sofrer antecipadamente. E não vai servir pra nada, porque daí tu vai passar, por exemplo, se a genética dela der positiva, também não significa que ela vai ter, tá? Porque tem mais a genética do pai dela, que pode ter um peso diferente. E aí tu imagina que ela vê que o resultado deu positivo e ela fica assim, vai olhar pros filhos a vida inteira pensando assim, meu Deus, será que eu vou esquecer? Será que isso vai acabar? Quer dizer, tu começa a viver um luto antecipatório que não tem, né? Não tem porquê. Não tem porquê. Então, os professores, eles sempre ensinam pra gente assim, só faz uma investigação se isso vai mudar a conduta, se isso vai mudar o destino, né? Como não vai mudar a minha conduta, porque qual que é a conduta que eu vou indicar pra ela? Ela tem que ter controle estrito da saúde dela. Ela tem que ser uma pessoa fisicamente ativa, mentalmente ativa, cognitivamente ativa, controlar a pressão, controlar absolutamente tudo. Então, ela tem que ser extremamente cuidadosa com os detalhes da vida dela na saúde. Mas ela não precisa dessa informação, porque, infelizmente, a genética a gente não pode mudar. A gente pode antecipar a dor dos outros também, né, doutora? Não tem porquê. Perfeita essa tua definição, não tem porquê. Então, tá certo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, adorei. Gente, para você que perdeu esse programa, ele vai ficar todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Até o próximo sábado.